Nosso estudo de hoje, lição 29 do livro Assim Vencerás, e tem por título No Serviço da Oração. Lembra-te da expressão de Jesus na prece dominical, Pai Nosso. A bondade divina ignora a exclusividade. Não te dirijas ao Senhor pensando tão somente na dor que porventura te fira. Deus, que é a providência de tua alma dilacerada, é igualmente a providência dos que te ferem. Ele é o nosso Criador, mas também é o Criador dos que não observam o mundo por nossos olhos e que não consideram a vida segundo a nossa cabeça. Ele que criou a águia que voa, criou o verme que se arrasta. Ninguém te proíbe o ato de pedir algo ao Senhor. Recorda que o problema ou a provação não te pertencem unicamente. A aflição que te vergasta, em muitos casos, é muito maior naqueles que te acompanham. Tuas dificuldades são respeitáveis, contudo, outros são torturados por dificuldades maiores que as tuas. Sim, o Todo-Poderoso é todo amor e toda sabedoria. Ele é o Supremo Senhor de todos os mundos, de todas as almas, de todas as vidas e de todas as coisas. Roga o que desejas, mas antes, não nos esqueçamos de suplicar ao nosso Pai visão e discernimento, a fim de sabermos se o nosso pedido está certo e justo, de conformidade com as suas leis. A oração, que ela acaba sendo, para os espíritas, um exercício constante em que nós somos convidados a fazer todos os dias quando a gente acorda e quando a gente dorme, no mínimo, além de outras que vão acontecendo durante o dia. Ela é uma das maneiras da gente estabelecer a companhia, a sintonia direta com, em primeiro lugar, o nosso anjo da guarda, que é uma espécie de preposto de Jesus, responsável por tutelar a cada um de nós. E também da gente sentir, nesse momento, a influência daqueles espíritos que nos amam também. Então, no momento da oração, a sintonia maior acaba sendo, em primeiro lugar, com o anjo da guarda, mas a gente capta também esses espíritos familiares que nos amam e que estão preocupados com cada um de nós. Porém, o que Emmanuel está convidando a gente hoje é para que a gente observe na oração que, assim como a gente tem todo o direito, sim, de fazer os nossos pedidos, a gente tem também o dever de estar pedindo a Deus discernimento para entender como Deus atende aos nossos pedidos. Porque senão a gente acaba caindo numa percepção de que a gente não está sendo atendido, a gente está sendo ignorado, e muitas das vezes a gente vai entender o seguinte: quando os nossos filhos fazem pedidos para a gente analisa a maturidade daquele pedido e a gente vai analisar também a conveniência dele. E muitos casos, aliás, a gente olha para os filhos e a gente tem aquela reflexão: eles não estão sabendo o que estão pedindo. Se eles tivessem noção do que estão pedindo mesmo de verdade, então não é só fazer o pedido, é também ter discernimento, ter sabedoria para entender como o Pai atende e como a gente deve fazer as nossas portas, fazer a nossa parte, seguindo: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. O que o Emmanuel vem sugerir para a gente aqui agora é que quando a gente for fazer a nossa oração, que a gente pense não somente na nossa dor, mas lembrar que Deus que é o nosso Pai e que nos ama, Ele é o Pai também e que ama muito a todas as criaturas. A gente lembra que Paulo de Tarso, num determinado momento, ele diz para a gente na carta aos Coríntios que entre a fé, a esperança e a caridade,
a mais importante de todas as três é a caridade. E a gente ficava pensando assim, mas como a caridade ela é mais importante do que a fé? Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala fé, a mãe da caridade. Ué, então, se a fé é mãe da caridade, quer dizer, a caridade acaba sendo mais importante do que a mãe? Me explica isso bem. E aí a gente vai entender o seguinte, que a gente conhece pessoas que têm muita fé. Inegavelmente a pessoa tem fé mesmo, a pessoa tem fé em Deus, a pessoa tem uma experiência com os espíritos, mas na hora que ela vai fazer a oração dela, ela pede com todo fervor para que o pai afaste aquele irmão do caminho dele, ou então acaba desejando até o mal àquele irmão. E aí o Emmanuel vem dizer para a gente, ó, ele é o nosso Criador, mas também é o Criador dos que não observam o mundo pelos nossos olhos e que não consideram a vida segundo a nossa cabeça. Vamos lembrar, olha só, dentro da figura espetacular que o Emmanuel coloca a gente para refletir. Ele criou a águia que voa, mas também criou o verbo que se arrasta. Então, ó, ninguém está proibindo o ato de pedir alguma coisa, não. A gente está livre no nosso relacionamento, aliás, está lá no Livro dos Espíritos também, na Lei de Liberdade, o único lugar que a gente tem liberdade total é no nosso pensamento. Mas o Emmanuel fala, vamos recordar que o problema ou a aprovação não é uma exclusividade nossa. Aliás, todos que estamos aqui no planeta como o nosso de expiações e provas, estamos passando por problemas, por aflições. E o Emmanuel até chama a nossa atenção, a aflição que está te vergastando agora, em muitos casos, é muito maior naqueles que te acompanham, principalmente nesses que estão ofendendo a gente de alguma maneira, estão agredindo, porque esses estão desconhecendo, que estão atraindo para si próprios através da lei de causa e efeito, que é uma lei universal que ninguém consegue fugir dela. Então o Emmanuel pede para a gente muita prudência e também para que a gente tome muito cuidado com a força que o pensamento tem, a força que nossas palavras têm, principalmente na hora da gente fazer a oração. Porque a gente não está só fazendo o contato com o anjo da guarda, a gente está também criando toda uma psicosfera, uma palavra muito utilizada, né? Uma ambiência que está se fundando na força desse pensamento que eu estou tendo. O Emmanuel continua, ele fala, tuas dificuldades são respeitáveis, contudo, outros são torturados por dificuldades maiores que as tuas. E a gente vai aprendendo aos poucos a não ficar avaliando nem entrando no mérito das provas alheias, porque nós já temos provas demais e a gente já pena um pouquinho com as nossas provas. Ela vem para tirar a gente da zona de conforto, ela vem mostrar para a gente que a gente está no caminho errado, mas é um caminho que a gente vem traçando de muito tempo e que normalmente não é tão fácil a gente modificar de uma hora para outra, porque a natureza não dá salto. E a gente, nesse momento, a gente pede a Deus, mas a gente, a partir de agora, vai pedir muito mais a Deus para que nos fortaleça enquanto espíritos que nós somos. E que a gente coloque uma coisa na cabeça, eu me tornando um espírito melhor, eu consigo compreender melhor o ser humano, eu aprendendo a desenvolver esse amor incondicional, eu vou conseguir resolver muitos problemas meus mesmo. Porque são muitas coisas que hoje acabam incomodando a gente. É aquele vizinho que nos importuna, é aquele companheiro de trabalho que pensa completamente diferente da gente e por isso cria alguns embaraços. E a gente vai simplesmente aprender a respeitar e deixar viver aquela pessoa. E depois vai até entender que para ajudar aquela pessoa, você tem que, de certa maneira, entrar um pouquinho no mundo dela. Depois que você entra no mundo dessa pessoa, aí você mais ou menos vai compreender a maneira dela pensar para poder saber aonde você vai agir. Então, o Emmanuel termina a lição falando assim, roga o que desejas, mas antes não nos esqueçamos de suplicar ao nosso Pai visão e discernimento,
a fim de sabermos se o nosso pedido está certo e justo de conformidade com suas leis. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.